Olá pessoal, nessa aula aqui hoje nós vamos fazer um dimensionamento de um reator CSTR, chamado de mistura perfeita, utilizando relações empíricas de um quadro do livro de lodos ativados do professor Marcos von Sperling. E no final a gente vai fazer uma verificação se o efluente que a gente obteve atende à legislação e fazer um comparativo com a legislação de vários estados. Mas antes de a gente começar aqui a mexer na planilha, entender a planilha, vamos fazer uma contextualização, mostrando como é que é o sistema de lodos ativados, quais são as variáveis importantes, e aí a gente passa para a planilha. Então vamos lá. Então aqui, esse aqui é um fluxograma, de um sistema de lodos ativados sem o decantador primário, Aqui o efluente já vai direto aqui para o reator CSTR. Então esse sistema de tratamento já tem mais de 100 anos, Lá na Inglaterra, que foi patenteado, que alguém teve a ideia de usar o próprio esgoto para tratar o esgoto, A ideia é que fazer um tanque aqui, e que os lodos ativados são os flocos, de bactérias principalmente, que usam a matéria orgânica, a DBO, como alimento e para obter energia e para a sua multiplicação, para o seu crescimento, X aqui no caso são sólidos. Esse zero, esse índice zero aqui é de... Isso aqui, beleza. Então vamos lá. Esse zero aqui é entrada, X são sólidos, que é a vazão, S é a DBO, que é uma medida de matéria orgânica. Mais para frente a gente vai detalhar um pouquinho aqui essa DBO. Então ele entra aqui, aqui vai ter uma concentração, X no reator, de bactérias, de flocos, que são os lodos ativados. A gente vai dimensionar o sistema para regime permanente. Então esse X aqui vai ficar constante, O que é produzido aqui de lodo, pela multiplicação das bactérias, é retirado aqui, na descarga de lodo. Então o regime é permanente. Então esse S que sai aqui, que já é menor do que esse valor aqui, porque parte da DBO foi degradada, pelos micro-organismos, vai para um decantador secundário, e o lodo aqui é compactado, a concentração aumenta bastante, e ele é recirculado aqui para manter essa concentração aqui alta, no reator. Então aqui é um sistema, são bactérias aeróbias, Então aqui é chamado tanque de aeração porque tem um sistema de aeração aqui, artificial, mecânico, geralmente, que a gente vai adotar aqui, para fornecer o oxigênio necessário para essas bactérias aqui multiplicarem, Na planilha lá a gente vai ver uma forma aqui de calcular quanto oxigênio é necessário. E aqui sai o efluente final aqui, Você vê que esse S aqui é o mesmo S daqui, que a gente considera que a degradação ocorre somente aqui no reator, Aqui o S já tá mais baixo e eu não tenho aeração, aqui não acontece. A reação que acontece aqui é desprezível perto daqui, Então, aqui eu considero que vai ter uma concentração de sólidos, porque meu decantador não é perfeito, uma parte de sólidos vai sair aqui no efluente. Eu tenho que operar esse decantador de forma correta para ir a mínima quantidade de sólidos possível, ideal que não sairia nenhum sólido, E eu tenho que operar o sistema para eu tirar um descarte de lodo periodicamente aqui,
para manter a concentração no valor desejado aqui. Então essa equação aqui, ó, que a gente vai utilizar, o R, né, é uma razão de reciclo, né, o quanto de QR aqui que eu reciclo sobre Q de entrada. Quanto maior o R, a massa do sistema todo aqui, nesse volume de controle aqui, quanto maior o R, vai estar mais aqui no reator, né? Que ele dá uma distribuição da massa do sistema aqui. Isso aqui que eu fiz aqui, ó, essa equação aqui é um balanço, né, de massa. Posso fazer esse balanço aqui ou aqui, ó. Vamos fazer aqui. Eu considero que a quantidade de sólidos que está entrando aqui, ó, na recirculação é muito maior do que aqui, porque essa concentração aqui ele considerou XU, né? Eu coloquei que é o mais usual, XR. É muito maior do que a entrada. Então, para fazer o balanço, eu desconsidero essa quantidade de sólidos que está entrando aqui e eu faço o que entra aqui é igual ao que sai aqui. Aqui, ó. QR XR é igual a Q mais R X. E aí, se eu aplicar essa definição aqui, ó, jogo isso para cá, eu obtenho aqui. Então, se eu tiver o R e o valor de X, eu acho XR. E a gente vai ver aqui como é que é a filosofia de cálculo, né? Quais as variáveis aqui a gente vai adotar um valor, né? Por exemplo, eu vou adotar um valor para esse X aqui, que eu quero manter, para dar início a um esquema de cálculo para eu chegar no dimensionar esse volume do reator aqui, os requisitos de oxigênio aqui, né? E aí eu vou mostrar como é que a gente vai fazer isso. E o parâmetro principal aqui desse sistema de lodos ativados é a idade do lodo, né? É o tempo que o lodo fica aqui no sistema, né? Que ele é diferente do tempo de detenção hidráulica, né? Porque há recirculação do lodo aqui. Quanto menor é o meu Q aqui, né? Maior o tempo, maior a idade do lodo. A gente vai ver aqui como é que a gente faz isso. Mas a ideia aqui do nosso esquema de cálculo é que a gente vai definir uma idade do lodo e a partir disso calcular, né, as outras variáveis importantes que a gente precisa. E o nosso sistema aqui que a gente vai calcular é um sistema de aeração prolongada, que a idade do lodo é acima de 20 dias. O sistema de lodos ativados convencional, a idade do lodo é em torno de 3, 6 dias, né? Ou até 10 dias. E uma vantagem aqui do sistema de lodos ativados de aeração prolongada é que, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, é que esse lodo que é descartado aqui, ele já sai bastante digerido, né? Por causa da respiração endógena dos micro-organismos, né? Então eu não preciso instalar no meu sistema um digestor, né? Por isso que eu nem tenho aqui um decantador primário, porque senão teria um lodo aqui do decantador primário que eu teria que mandar para um digestor. Esse lodo aqui faz para desidratação e pode ir para uma destinação, né? Se ele sofreu uma desinfecção, um processo de desinfecção, ele pode ser usado aí como fertilizante. Agora, se não tiver um processo de desinfecção, ele vai para um aterro sanitário, né? Então vamos continuar aqui, ó. Aqui, ó, principalmente o que a gente precisa saber, eu peguei alguns trechos aqui que a gente vai usar algumas equações do livro aqui, né, que eu já falei, de lodos ativados, que a gente vai usar na nossa planilha. Então, a coisa que a gente tem que entender aqui é quais os tipos de sólidos e uma classificação aqui. Ele botou aqui, ó, COD, que está em inglês, né? É Chemical Oxygen Demand, né? Que é a nossa DQO. Essa classificação também serve para DBO, que tem uma DBO ou uma DQO solúvel e particulado. E parte dela é biodegradável e não biodegradável.
Então, para a gente usar um sistema biológico de tratamento, né, a gente quer que a parte biodegradável seja a maior possível, né? Porque o que não é biodegradável, do jeito que vai entrar no sistema, vai sair. Aí teria que usar outros processos de tratamento, de oxidação avançada, né? Outros tipos de processo. Ou uma combinação, né, de biológico e físico-químico. Então, geralmente, quando a razão DQO sobre DBO é menor que 2,5, né, o sistema biológico dá conta do serviço para remoção da matéria orgânica, né? Então aqui, no caso lá do nosso X, que eu mostrei lá, aquele X0 de entrada, ó, é classificado como parte... aqui que está em inglês, né? Volátil, suspensos, sólidos voláteis, né? Suspensos voláteis, né? E não voláteis. Esses voláteis é se você aquecê-lo até uma alta temperatura, né? Os que vão se volatilizar, né? E os não voláteis são as cinzas lá que vão ficar lá, né? Numa queima, por exemplo. Então ele também é classificado os voláteis de biodegradável e não biodegradável, e os que ficaram, não? As cinzas, os não voláteis, não, logicamente eles não são biodegradáveis. Então aqui, ó, o nosso X, né, que é igual eu falo, tem a fração inorgânica e volátil, inorgânico, volátil. É a distribuição dos sólidos. Isso é importante e a gente vai usar isso mais para frente. Então, voláteis, não biodegradável, biodegradável aqui. Então, essa equação a gente vai usar na planilha aqui, ó, que é a fração biodegradável em função da idade do lodo que eu falei aqui, ó. E esse KD aqui é um coeficiente de respiração endógena. Aqui, ó, essa equação, eu acho que foi proposta pela primeira vez pelo Eckenfelder. É da onde eu tirei essa figura aqui desse livro aqui, ó. Que ele foi um dos pioneiros, né, nesse sistema de lodos ativados. E em tratamento nessa questão ambiental, engenharia ambiental, vários tipos de tratamento. Então aqui, quanto maior a idade do lodo, igual eu falei anteriormente, menor vai ser esse valor aqui, porque maior parte da fração biodegradável vai ser degradada, né? Quanto maior a idade do lodo, mais digerido vai ser o lodo que eu vou sair lá. Né? Por isso que eu não preciso até de um digestor lá, né? Como eu falei. Esse KD aqui, esse é o coeficiente que a gente vai de digestão também. Quanto maior ele, né, maior a degradação, maior a cinética da reação de respiração endógena, que o organismo usa próprio, né, matéria orgânica interna da célula dele para obter energia, né? E esse FB' aqui é logo quando os sólidos são produzidos, né, a multiplicação e síntese, né, qual que é o valor da fração biodegradável, que geralmente se adota 0,8, que é aqui, ó, 0,8 FB', quando tal for 0. No início lá que é produzido, fração 0,8. Aí com o passar da idade do lodo ela vai caindo até para 0,6, 0,5, alguma coisa. Então aqui, ó, esse aqui são faixas, né, de operação mais usuais, ó, voláteis sobre sólidos totais 0,70 a 0,85, inorgânica sólidos totais 0,15 a 0,30 no esgoto bruto. Ó, fração o FB aqui usual do esgoto, 0,6, né? A gente vai ver forma como é que a gente vai calcular esse valor aqui para o nosso sistema, para a gente fazer usando a planilha. Então vamos lá. Então aqui, ó, como eu falei de DBO, só para entender melhor o que é DBO, e a gente vai precisar de uma equação aqui que relaciona qual que é a DBO do material particulado, para a gente chegar numa DBO total do efluente, que a gente vai usar na planilha. Aqui, ó,
A DBO total do efluente, saída lá no final, vai ser o que? A DBO solúvel, né? Que a maior parte vai ser degradada lá no tanque de aeração, mas vai ficar algum S lá, algum valor de DBO solúvel, e mais o que veio do decantador, né? Particulado de floco lá que eu não consegui decantar, que saiu no meu efluente. Eu quero que seja isso o menor possível, né? Geralmente a gente adota um valor, né? Por exemplo, eu admito até 25 miligramas de sólidos suspensos totais por litro na saída lá. Eu quero saber quanto que DBO tem aqui. Aí eu somo isso aqui, vou ter a DBO total e vou ver lá no final se vai atender a legislação, né? Que a gente vai verificar. Então a reação aqui, ó, que acontece lá de respiração, de obtenção de energia, né, uma combustão, uma reação exotérmica. Esse aqui é uma fórmula química aproximada, né, para a matéria orgânica, né? Eu tenho carbono, eu tenho nitrogênio e oxigênio. Eu reajo com oxigênio, que eu estou jogando lá com meus aeradores, e eu vou, que eu chamo de mineralizar o carbono. Ele foi da forma orgânica para o CO2, amônia, água e energia. Então aqui, se lembrar lá de estequiometria química básica, eu vejo a massa molar aqui dessa molécula aqui, vou na tabela periódica lá, carbono 12, multiplico por 5, aí faço para todo mundo 113. Ó, do oxigênio é 16, vezes 2, 32, vezes 5, 160. Então a relação aqui, ó, de O2 para XB é o quê? 160 para 113. Isso aqui dá 1,42 gramas de O2 por grama de sólidos biodegradáveis, né? Aí a gente vai avançando aqui, ó. Só que para eu achar aqui, ó, essa aqui, ó, é a DBO que ele botou U aqui, é DBO última. DBO última eu deixo toda toda a matéria orgânica reagir, não é? Que a gente, a DBO5 vem de o teste de DBO5, né? Eu pego a amostra, né? Pipeto lá, ponho lá num Ellermeier, o que for, saturo a solução, né? E põe numa saturo com oxigênio, põe lá numa incubadora em 20 graus Celsius e espero 5 dias. Né? O que consumiu de oxigênio ali é a minha DBO5. Então, é o que consumiu de oxigênio aqui. Quanto maior o consumo de oxigênio, né, maior vai ser a matéria orgânica ali presente. Então, é uma medida indireta de matéria orgânica. A DBO última seria se eu esperasse uns 20 dias, né, para toda aquela matéria orgânica ser digerida, né? Mas para o teste ser rápido, não ter que esperar tanto tempo, colocou como padrão a DBO5. Então, geralmente a medida usada para mensurar a matéria orgânica é a DBO5. Então, tem que converter essa DBO última em DBO5. Por isso que surgiu esse 0,68 aqui, ó, que passados 5 dias se consumiu 68% da DBO. Isso aqui ele obteve, se você for ver que a queda da DBO é exponencialmente, né? Ele adota um valor do coeficiente de degradação, né, em torno de 0,23, você vai chegar nesse valor aqui, ó, 68% em 5 dias é degradado, né? Que à medida que o tempo vai passando, a velocidade dessa reação vai diminuindo, porque é uma reação que chama de primeira ordem, né? Cinética de primeira ordem. Quanto maior a concentração de DBO, maior a velocidade de degradação. Com o tempo, essa concentração vai diminuindo, a velocidade de reação vai diminuindo, né? Então aqui, ó, 0,68 vezes 1,42 dá 1. É só você prestar atenção nas unidades aqui, ó, vai cortando aqui, ó, esse com esse, dá DBO5 por miligrama de XB.
sólidos biodegradáveis. Aproximadamente 1. Agora aqui, ó. Agora eu quero em função de SSV, né? Então aqui, ó, eu peguei isso que eu obtive aqui, ó. Só prestar atenção nas unidades, que é o FB que eu falei anteriormente, é XB sobre SSV, né? Sólido suspenso volátil. Eu vou cortar aqui, ficou DBO5 por SSV. Então ficou FB. Agora eu quero passar de DBO5 para SST, né? Aqui, ó, SST, faltou um T, que às vezes eles não colocam T, mas sólidos suspensos totais. Então é só multiplicar por essa fração aqui, né? Vai cortar esse com esse, vai ficar DBO5 SST. Então essa é a expressão que eu vou usar lá na planilha lá. Vou ver como é que eu calculo esse aqui. Esse aqui eu vou usar aquela expressão que eu já mostrei anteriormente para uma idade do lodo que eu adotei com KD. Eu vou chegar nesse valor aqui, né? Aí eu só multiplico, aí eu vou lá, a gente vai ver na planilha, eu vou multiplicar por quanto de sólido eu tenho, por exemplo, 25 mg de sólido. Aí eu vou saber quanta DBO eu tenho nos meus sólidos suspensos totais. Aí eu vou somar com o solúvel, vou ter a DBO do efluente total, eu vou comparar com a legislação, ver se atende. A gente vai fazer isso aí, vai ficar claro. Mas ó, a gente deduziu essa equação aqui, que a gente vai usar. Então aqui é só faixas de valores usuais, né? Aqui, ó, você pode ver que aeração prolongada, esse valor de DBO5 por sólidos suspensos totais é menor, né? Porque a idade do lodo é maior. Esse FB aqui é um valor menor, né? Começa lá com 0,8, vai até um 0,5, né? A respiração endógena é maior, a produção de sólidos na aeração prolongada é menor, né? Porque como a gente vai ver mais para frente, a relação alimento-micro-organismo ela é menor, a gente vai ver mais para frente, né? Então vamos lá. Então aqui, ó, a gente não vai usar essas equações aqui todas, só vamos usar essa aqui, ó, que eu até escrevi aqui. Mas para a gente entender que é bastante usual colocar a idade do lodo, qual que é a fórmula para calcular a idade do lodo, né? E para entender do que se trata, eu vou colocar aqui. Mas na verdade a gente não vai calcular a idade do lodo, a gente vai adotar um valor. Vai ser o parâmetro principal. Essa aqui é o fluxo de cálculo, né, das informações. A gente vai ver na planilha. A gente adota um valor e a partir desse calcula as outras variáveis. Mas qual que é a ideia da idade do lodo? É o que eu falei aqui, ó. Massa de sólidos no sistema dividido pela massa de sólidos retirada do sistema, né? Ele considera aqui que a massa do sistema está toda aqui no reator, né? Que não é verdade, né? Tem massa também lá no decantador. E o que sai, esse aqui é o que saiu a fração que saiu no efluente, e isso aqui é o meu descarte, né? Aqui seria o meu XR e aqui é o meu Q de saída lá. Aqui, ó, se eu desconsiderar essa relação aqui, ó, que é pequena em relação a essa, eu caio nisso aqui. Outra relação aqui, ó, que em regime permanente, o que eu tiro do sistema é igual ao que é produzido. Então ele substituiu isso aqui por isso aqui, ó. A variação de x com o tempo vezes o volume, né? Aqui dá quilos de sólidos produzidos por tempo. Volume corta, eu chego nessa expressão aqui. E aqui o que é semelhante para entender que a diferença da idade do lodo, né? Ela devido à recirculação, a idade do lodo é maior que o tempo de detenção hidráulico, que é o volume do tanque vezes a vazão de entrada, né? E o que define o nosso sistema não é esse T, é esse tal C, que é a idade do lodo aqui. Então o que eu tinha falado anteriormente, ó, reação prolongada 18 a 30 dias.
São os valores usuais. Sistema convencional de 4 a 10 dias. E aqui é os valores usuais para o tempo de detenção hidráulica. Mas a gente vai preocupar com esse aqui. Então aqui, ó, a equação que a gente vai usar mesmo, ó, é essa aqui, ó. Aqui, ó, P de X eu considero aqui produção de sólidos. Então a produção de sólidos é igual ao que sai, que é a vazão de descarte mais a concentração na linha de recirculação. É que dali que a gente vai tirar o lodo. Aí eu só aqui, ó, o que eu vou querer para eu calcular esse quanto que eu tenho que tirar do sistema é o Px sobre XR. Esse Px aqui, produção de sólido, eu vou mostrar ali na frente como é que a gente vai calcular. Esse XR aqui, a gente vai adotar um valor de XV com aquela primeira equação que eu mostrei lá, utilizando R, a circulação, eu vou calcular o XR e vou que o que? Aí eu acho essa vazão de recirculação, né? E a idade do lodo eu não vou calcular, eu vou adotar um valor. No nosso caso aqui eu vou adotar 25. Então vamos lá. Então rapidamente aqui, ó, a relação de alimento micro-organismo, né? Que é importante também. Ó, eu vou fazer o seguinte, para não ficar muito cansativo, eu vou terminar essa apresentação aqui só para mostrar essa contextualização do lodos ativados. Aí na próxima aula a gente já vai direto na planilha. Só tem esse mais um slide, esse é de alimento, e no próximo slide que eu vou mostrar o quadro, né, que a gente vai usar para a gente fazer o cálculo. Então vamos lá. Ó, eu só beber uma aguinha aqui. Então, ó, aqui é o alimento, ó, que está entrando, ó, QS0, né? Sempre presta atenção nas unidades aqui que você vai ver, ó, metro cúbico, corta com metro cúbico aqui, da miligrama, né? Por segundo, ó, ou por dia, né? E aqui, quantidade de micro-organismo é o volume vezes o volume, a concentração lá nos reatores. Aqui, ó, os valores usuais aqui, ó. A aeração prolongada, os valores são menores, né? A relação alimento, os micro-organismos trabalham mais na escassez, né? A eficiência deles até aumenta, né? Até pode acontecer que até alguma matéria orgânica, por exemplo, algum tipo de aromático, alguma substância assim, que ele não daria preferência, que ele dá preferência para carboidratos, lipídios, né, que é mais fácil de degradar, mas se tiver pouco alimento, ele vai degradar esses também. Então ele passa até a degradar outras substâncias, né, que em situações de muito alimento ele não degradaria, ele daria preferência para lipídios, que é mais fácil para ele, né? Então aqui essa fórmula aqui, ó, ele só que sobreviver aquela fórmula que eu tinha mostrado anteriormente, que é igual ao tempo de é o inverso do tempo de detenção hidráulica, né? Aí botou o T aqui. E esse U aqui, em vez de ser o que entra, né, é o que é removido do sistema. S0 menos o S que sai do reator, isso é o que é removido do sistema, sobre a fração de massa de micro-organismo no tanque. Então, você pode simplificar essa fórmula aqui sem multiplicar por S0 aqui, ó, que S0V é AM. S0 menos S sobre S0 é E, que é eficiência, né? Olha lá. Quanto mais eu remover aqui, né? Quanto assim, ó, se o S aqui for 0, por exemplo, né? Degradei tudo, né? S0 sobre S0 dá 1, eficiência 1. A gente vai adotar uma eficiência no sistema de lodos ativados em 0,95, né?
não é difícil de obter. Se ele operar bem, ele consegue até mais, 0,97 e mais. Então, aqui, ó, só além da questão da matéria carbonácea, né, eu tenho que preocupar também com outros nutrientes, principalmente o nitrogênio e o fósforo, que tem um mínimo, né, que eu preciso atender. Para se eu for trabalhar com esgoto, o esgoto geralmente já tem a quantidade suficiente, né? Que os micro-organismos, no nitrogênio lá tem ureia, tem os fosfatos, né? E tem o fósforo. A relação que é mais que é empírico, isso aqui, ó, você vê que no sistema de aeração prolongada os requisitos é até menor aqui, ó, 2 de nitrogênio e fósforo, porque a produção de sólidos é menor, o requisito de nutrientes é menor. Essa relação que é muito falada aqui, ó, DBO5, essa proporção NP, né, 100 de DBO5 para 5 de nitrogênio, 1 para fósforo. Isso é para o que ele reforça aqui, é para o sistema de lodos ativados, né? Convencional. O de aeração prolongada pode ser uma relação de nitrogênio e fósforo menor que isso aqui, como a gente viu aqui. Tem umas equações empíricas para calcular, né, baseado na produção de sólidos, mas a gente não vai precisar preocupar com isso, mas só deixar a sua atenção, né, que é igual as plantas lá, você tem um fertilizante, né, só que ainda tem lá nas plantas o potássio aqui, né. Aqui você tem que preocupar também que tem o nitrogênio e fósforo. São requisitos mínimos para ele se multiplicar idealmente. Então, ó, então aqui, ó, esse vai ser o último slide aqui dessa aula, que a gente vai entender como é que a gente vai calcular lá. Aí depois eu passo para, na próxima aula eu começo a trabalhar direto na planilha aqui. Então, qual que é a ideia aqui, ó? Esses são os parâmetros aqui principais, ó. Aqui, ó, isso, ó, SS, aqui, ó. Vamos lá. SS, a produção de sólidos por remoção de matéria orgânica, ó, as unidades aqui, quilo SS, quilo DBO5 removido. Eu vou ter a relação SSV-SS, relação O2-SR, quanto de O2 eu preciso por quilo de DBO5 removido. E essa aqui eu vou usar para calcular o volume, ó, que é essa relação quantidade de sólidos no tanque de aeração vezes volume dividido por DBO removido, né? E aqui umas perguntas importantes aqui, se eu considero sólidos suspensos no efluente de entrada e se tem decantador primário ou não, né? Porque os sólidos suspensos no efluente geralmente não podem ser desprezados, né? Então o que vai estar lá no tanque vai ser o que vai ser produzido pelos micro-organismos mais o que entra. Aqui, ó, aí tem dois coeficientes, que é da cinética, né? Da síntese da produção de sólidos, que é esse Y aqui, ó, que é a produção de sólidos por matéria orgânica removida. Quanto maior ele, maior a produção de sólidos. E o KD, que eu já falei, que é o coeficiente, né, da respiração endógena. Quanto maior ele tende a dar uma produção líquida de sólidos menor, né, porque parte vai ser digerida. Aqui, ó. E aqui em função da idade do lodo, né? Aí eu vou achar os valores aqui que eu quero. Por exemplo, aqui, ó. Vamos lá, ó. Esse aqui. Você vê aqui, ó. Vamos ver as tendências aqui, qual que é aqui, ó. Se você pegar aqui, ó, esse aqui, ó, 0,5 e 0,9, a produção de sólidos vai ser menor, né? Porque eu tenho menor Y e maior KD. Esse aqui vai ser a maior, ó, maior Y, menor KD. Você pode comparar essa linha com essa linha aqui. E quanto maior
a idade do lodo, né? Aqui, ó, menor a produção de sólidos por matéria removida, ó, vai diminuindo aqui, tá vendo? Ele marcou essa aqui, que são usualmente os mais comuns aqui, ó. Tá vendo? No sistema de lodos ativados convencionais, aqui eu tenho um decantador primário, né? E a idade do lodo é de 2 a 10 aqui, ó. São esses valores aqui os mais usuais aqui, ó. Esse sistema de produção aqui é maior, aqui é menor e diminui com a idade do lodo. O nosso caso lá que a gente vai usar está nessa região aqui, ó. Eu não tenho um decantador primário e a idade do lodo está daqui até aqui, né? É aqui, ó. Por que que aqui, ó, os valores aqui estão maiores do que aqui? Se a idade do lodo é maior, é porque aqui não tem um decantador primário. Então aqui está incluído os sólidos que entram no sistema mais do que é produzido, né? Você vê aqui que não tem aqui que tem um decantador primário, aqui os valores aqui são menores do que aqui, que a idade do lodo é maior. Agora o que a gente vai usar lá na nossa planilha vai ser essa tabela aqui, ó, que é porque aqui, por exemplo, ó, se eu quiser uma idade do lodo de 25, eu teria que interpolar aqui, né? Então é mais fácil eu ter uma equação para colocar lá na planilha. Então esse quadro aqui, ó, aqui é a mesma coisa, os parâmetros, Y e KD. Só que pelos dados de várias plantas em operação, né? Pelos dados de várias plantas de operação, ele criou uma correlação aqui, ó, do parâmetro em função do tal, aqui, ó, com esse formato aqui, ó, Y em função de tal, A e B. Então eu só preciso saber o A e B, com a idade do lodo que eu anotei, eu acho o parâmetro aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, a produção de sólidos aqui, ó, para o nosso caso lá, ó, não tem decantador primário, eu vou adotar um valor intermediário aqui, ó, de Y e de KD, e eu acho o valor de A e B. Eu ponho esse valor de A e B aqui, para a idade do lodo, por exemplo, que a gente vai anotar 25, eu tenho esse parâmetro aqui. Então eu vou com esses 4 parâmetros aqui, ó, e como eu vou mostrar na planilha, mais com outros variáveis que a gente vai adotar certos valores baseado nas faixas comuns de operação, eu vou calcular o volume eu consigo calcular o volume do reator. Então eu vou parar por aqui, mas em seguida eu vou fazer o próximo vídeo com a planilha, né? Porque o vídeo já ficou mais longo que eu esperava, senão vai ficar gigante. Aí ao próximo eu concentro só na planilha e na análise do quadro da legislação, né? Porque às vezes o nosso efluente pode atender para um estado, mas em outro estado não atenderia. Então isso que a gente vai discutir, né, na próxima aula. Então um abraço, até a próxima.